Você que está em casa, aproveita esse tempinho aí para convidar alguém para assistir. Manda rapidinho o link para essa pessoa. Você que está aqui, coloca rapidamente. É a hora que você vai poder abrir o teu telefone agora. Fala, vem irmão cultuar na terça que vem, aqui, presencial, com todos os cuidados, com todos os protocolos que cabem. Obrigada, tá? Feito isso, a gente vai guardar o WhatsApp, vai usar o telefone, se for o caso, só para a leitura da palavra, se você está sem a tua Bíblia aí. Estamos na campanha do mês de outubro, Vivendo em Plenitude. Hoje, contando, faltavam, já está no finalzinho, 86 dias para o final de 2020. E eu quero nos perguntar, o que você espera desses 86 dias? Está passando mais rápido do que eu imaginei. Eu lembro que quando a gente começou a contar, nós colocamos 100 e alguma coisa, num instantinho os 90, 86, amanhã 85 dias. E já estamos nos organizando para o fim do ano, não numa atitude de desistência, não, mas para quem trabalha com coisas que envolvem aí o final do ano, já estamos nos organizando para isso. E eu vi muito essa semana em rede social, vi no WhatsApp, no status do WhatsApp. Alguém já sabe se o Natal vai ser presencial ou vai ser online? A piadinha do momento, a piadinha viralizada. E a gente precisa começar, se não pensamos, pensar sobre isso. Não se o Natal vai ser presencial ou online, mas com todo respeito aos piadistas, com todo respeito que eu tenho a você, mas diante de tantas furadas de protocolo, de ficar em casa, a gente perguntar se o Natal vai ser presencial ou online, é meio esquisito. Para mim vai ser presencial, principalmente cheinho da presença de Deus e da gente com os nossos familiares, porque as circunstâncias, a gente tem que ter protocolo. Eu continuo visitando os meus pais, agora eu comecei a ir mais, eu fiquei muitos meses sem ir, mas eu antes de ir lá, como eles são idosos, eu dou um jeito de fazer um teste, eu me previno, mas a gente não pode perder de vista a nossa sinceridade diante disso. A gente vai ao mercado, a gente vai ao comércio, a gente vai aqui, vai ali, daí a gente pergunta se alguma coisa ainda vai ser presencial ou online. Não é uma bronca, é só para a gente pensar. Que assim como o Natal, a gente pergunta isso no Natal, a gente daqui a pouco está se perguntando, será que a minha oração hoje é presencial ou online? Será que eu posso só mandar, posso fazer de longe? Não aqui, mas a gente daqui a pouco já está criando protocolos para em casa mesmo fazer isso separado. Isso é roubo da tua vida. É roubo. Daqui a pouco a gente só vai adorar a Deus virtualmente. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para nós. Eu me preocupo bastante com a proposta, não com o rumo que as coisas estão tomando, porque a gente está em tempo de fazer a virada e consertar, mas com as propostas, que a gente às vezes aceita sem pensar. Quero conversar com você, a campanha Vivendo em Plenitude, estamos aí nesses 86 dias, 100, a proposta é de 100 de oração, e leitura da palavra, leitura de todo o Novo Testamento. E você que não está ainda, eu quero te convidar para fazê-lo. Vem ler, vem ouvir. De repente tem tanto tempo que você leu o Novo Testamento todo, ou que talvez nunca tenha lido, mas vem ouvir do que Deus quer falar para você nesse tempo novo de leitura da Bíblia. E antes da gente começar, nós vamos hoje pensar em Mateus 8, mas eu quero contar para você uma ilustração que eu li hoje, de uma pessoa que leu um livro e postou uma página, e eu achei muito interessante, falando aquele equilibrista de pratos. Hoje a gente quase nem vê, principalmente pós-pandemia, circo. Mas antigamente eu lembro que eu, criança, no programa de calouros, Silvio Santos, Raul Gil e afins, tinha sempre alguém que ia fazer contorcionismo, equilibrismo. E sabe aquele equilibrista de prato que ficava girando o prato com as varinhas? É desse que eu quero falar. Esse texto que eu li, ele falava desse equilibrista de pratos, fazendo uma analogia com a nossa vida.
né, que ele chega para se apresentar com todos os pratos muito bem polidos, muito bem limpos, as suas varinhas ali da maneira como tem que ser, e ele começa lá a equilibrar um prato de cada vez. Equilibra um, né, faz assim, levanta, eu nunca ia conseguir, não é meu talento. Aí coloca ali em pé, o prato fica girando naquela varinha, depois outro e outro. Quando ele chega lá no último prato, a gente ficava, né, naquela expectativa, vai cair tudo e vai quebrar. Aí ele mantinha todos rodando na varinha, corria para o primeiro, continuava equilibrando o primeiro, pegava os que iam começar a cair e agradecia ao público e não quebrava prato nenhum. Raramente acontecia um acidente para os bons equilibristas de prato. Não lembro se é esse o nome. Mas esse texto que eu li fez uma analogia com a nossa vida. Como se cada prato desse fosse um papel que nós desempenhamos. E são muitos os papéis, né? Um prato a família, casamento, o outro prato trabalho, o outro prato ministério, o outro o estudo e por aí vai. Todos os pratos, todas as tarefas que nós sabemos que temos, que muitas vezes são inúmeras, né? E muito embora esse homem, esse equilibrista, conseguisse equilibrar do primeiro ao último, era a arte dele, era o talento dele, conosco nem sempre acontece assim. Ou a gente equilibra a vida profissional, ou equilibra a família, ou equilibra a vida emocional, ou equilibra o estudo, ou equilibra a crise, e assim a gente vai levando. Opa, caiu um prato, a gente cata o caco aí e continua equilibrando. Não é assim? Ou só comigo que tem de acontecer? Quem já viveu, gente, essa vida de equilibrista, de correr para deixar todos os pratos rodando sem deixar cair nenhum? É a vida. Mas a gente pode fazer diferente. A gente não precisa equilibrar todos os pratos, como o povo diz aí, na força do ódio. A gente pode escolher os pratos que a gente vai começar a equilibrar. A gente pode começar equilibrando um número pequeno de pratos e terminar um e começar outro. Nós não precisamos fazer tudo de uma vez. Nós só precisamos fazer. Amém? E essa leitura dessa ilustração falou muito comigo e com o que eu já estava lendo aí do livro de Mateus e do que a gente vem vivendo aí ao longo desses dias. Como nesse ano, nós, apesar de abrirmos mão, de sermos forçados a abrir mão de algumas coisas, nós continuamos equilibrando uma infinidade de pratos. E eu fiquei me perguntando como é que a gente vai chegar ao final de 2020. Com todos os pratos girando, com alguns pratos quebrados, com todos apoiados, só empilhados, não deu para girar. Eu queria que você pensasse sobre isso. E que se você tiver necessidade, depois que a gente conversasse a respeito. Porque equilibrar pratos não é tarefa fácil. Como eu falei para você, não era o meu dom, não é o meu talento, eu não conseguiria fazer. Né? E Deus tem nos chamado, quando a gente fala de viver em plenitude, quando a gente fala da proposta desse ano, que foi para nós, que é para nós, porque ainda não acabou, de nós alargarmos as nossas tendas, de nós avançarmos nas coisas que temos para fazer, de nós crescermos, de nós ampliarmos, como muitas vezes nos assalta a sensação de que, não fiz, não alarguei minha tenda, não cresci nada, não desenvolvi nada, não projetei, não concluí nada. Mas eu quero dizer para você que eu acho pouco provável, pouquíssimo provável, que até aqui, 6 de outubro, você não tenha alargado as suas tendas. Porque para combinar, viver, fluir em tudo que nós temos visto, só alargando as tendas. Então, se você hoje era um desistente, porque achava, pensava, chegou em 6 de outubro, como é que eu ia largar a tenda no meio de pandemia? Como é que eu ia largar a tenda no meio desse ano, que ainda tem tantas emoções para acontecerem? Eu não larguei nada. Eu quero dizer para você que você alargou a sua tenda sim. Pode não ter largado em tudo. Pode ter mais espaço para a tua estaca. Mas que você alargou a tua tenda, você alargou. E a voz que você escuta dizendo que você não alargou a tenda, que você não fez nada, é uma voz de roubo para a tua vida. Para você olhar para ali, 86 dias já acabou. É uma voz de roubo. Você alargou a tua tenda até aqui
e você tem mais 85,5, algumas horas para continuar ampliando o teu território, alargando a tua tenda emocional, projetando as suas coisas, sonhando, mudando as coisas dentro de você e fora de você, amém? Não se entregue. Não se entregue nem no último minuto, que fará com 85 dias ainda. Estamos diante de um Deus que faz. E para Ele um dia basta, minutos bastam. Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo, se você não abriu ainda, no livro de Mateus, capítulo 8. Só pegar uma tradução aqui, diferente. Teremos muitos testemunhos no final desse ano. Eu recebo? Eu também. Mateus 8:1. Quando ele desceu, esse Mateus 8 acontece depois que Jesus estava no sermão do monte, ensinando as pessoas, falando como ele sempre falava, do que era necessário aprender e do que Deus estava disposto a fazer. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. O Sermão do Monte, se você for ler no capítulo 7, era uma multidão, era muita, e põe mais muita gente ao redor de Jesus, ouvindo-o falar. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Quero conversar com você, quero conversar comigo sobre esses 3 versículos. Me chamou muita atenção, quando eu li, a condição desse leproso. Estamos na campanha que esse mês vai tratar de viver em plenitude. E aí, para cada um de nós, viver em plenitude tem um conceito diferente. Viver em plenitude para uns vai ser viver em plenitude para mim é somente ter a despensa cheia. Viver em plenitude para mim é eu conseguir crescer na presença de Deus. Viver em plenitude para mim é eu me sentir perdoado de pecados. Plenitude é ter a minha família no altar do Senhor. E para cada um, plenitude no dicionário tem um conceito único. Mas para cada um de nós, viver em plenitude vai bater de uma maneira diferente. Porque nós somos diferentes, cada um tem seus conceitos. A gente só não pode perder de vista o que significa plenitude, seja qual for a área que você tenha focado. Plenitude quer dizer inteiro, quer dizer tudo, íntegro, totalidade. Vem plenitude é você ganhar uma pizza e comê-la inteira para você sem precisar dividir, inteirinha, não é fracionado. Plenitude não é fracionado. Plenitude não é aos pedaços, é tudo. Não vou dizer que é tudo, ou você vive ou você tem tudo, ou você não tem nada, e aí você declara que você não vive em plenitude. Mas ou você tem tudo, ou você, se ainda não tem tudo, caminha para continuar buscando e colocando a tua vida diante do Senhor e crescer e viver em plenitude, amém? Me chamou muita atenção a condição desse homem. A gente hoje quase não vê, eu nem sei se ainda é da mesma forma o hospital, se existe, mas antigamente, quando a gente fala de lepra na Bíblia, eu só consigo imaginar, porque não tinha condição de tratamento, remédio, de limpeza, porque eram muitas roupas, muitos panos. Cada vez que eu vejo plenitude, lepra na Bíblia, eu penso já numa pessoa quase aos pedaços. Ruim de falar, estranho de falar, mas eu penso assim. Porque a lepra não é uma picada simples de inseto que inflamou ou que deu uma ferida. A lepra não é, a grosso modo falando, como você pegar a sarna, que dá aquela coceira esbranquiçada, ou uma alergia de pele. Não é. A lepra era uma coisa que esbranquiçava a pele para valer. Esbranquiçava e esfolava e ia comendo até você não ter aquele pedaço. E aqui no Rio, eu não sei ainda se esse hospital está em exercício, mas tinha um hospital, a colônia lá do Curupaiti, que era um hospital de leprosos,
um leprosário, onde as pessoas nessas condições eram colocadas lá para tratar, alguns para sempre, mas o que acontece é que se existe a lepra, ou se existia a lepra, impossibilitava a vida em comunidade. Quem tinha lepra não podia ficar perto de nenhuma outra pessoa. Nós já ouvimos isso centenas de vezes. Mas, falando do Sermão do Monte, quantas pessoas tinham no Sermão do Monte? 1, 2, 10? Multidão. Como é que esse homem, primeira pergunta que eu me fiz, como é que esse homem conseguiu se enfiar no meio da multidão com lepra? O leproso, naquela época, assim como a mulher hemorrágica que sangrava sem parar, assim como outras doenças, eles eram totalmente distanciados da sociedade. Não bastava ser distanciado da vida em comum, era mal visto, porque se ficou naquela condição, foi porque teve um pecado. E para ter lepra foi um pecado muito grande. Só pode. Como é que alguém sai perdendo as partes do corpo, tem uma doença que vai se consumir até ele se acabar, vai consumir até ele se acabar e morrer? Deve ter feito uma coisa muito ruim. Como às vezes, acredito aqui que ninguém faça mais isso, mas quantas vezes pessoas já não viram outras e está naquela condição? Deve ter sido um homem muito mau, uma mulher muito má. Eu sou assistente social e algumas vezes a gente depara com filhos que não querem cuidar dos pais idosos. Por 1000 motivos. E a primeira observação que quem está em volta fala, ele deve ter sido um pai muito ruim. Porque que filho que abandona o pai? Ele foi muito ruim e aí ninguém quer estar perto dele hoje. Essa é a condição do leproso. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei, gente, ele era a escória, mas ele deu um jeito de passar por aquela multidão, porque mesmo que todo mundo já tivesse ido embora, era muita gente. Mas era aberto, mas era muita gente. E Jesus não andava sozinho. No mínimo, ele tinha os discípulos lá perto dele. No mínimo. E ainda assim, aquele leproso conseguiu chegar bem perto de Jesus. Independente da condição dele, sem se preocupar com o que iam falar. Ou se iam colocá-lo para correr, ou se iam apedrejá-lo, ou se iam puxar Jesus e não iam deixar ele falar com Jesus. Ele chegou no meio daquele povo, ele se posicionou e ele falou, Jesus, o Senhor quer me curar? E eu fiquei pensando na ousadia desse homem e muitas vezes na ousadia que me falta. Porque ele já chegou certo de que ia acontecer. Se tu quiseres, vai acontecer. Ele não falou assim, Jesus, sabe como é? Eu tenho uma doença, vamos ver se vai dar, se não vai dar. O Senhor quer? Se o Senhor quer, eu quero. E eu fiquei me perguntando se ao longo desse ano, da vida, e nesses 86 dias, se a gente chega para Jesus, se o Senhor quiser, eu quero agora. Mesmo preenchendo toda semana uma filipeta, orando, clamando. Será que a gente tem será que eu tenho a mesma coragem, a mesma ousadia que esse homem teve, que esse leproso teve? Ele não titubeou. E eu fiquei pensando na nossa coragem, na falta dela, na nossa lepra. E não quero de maneira nenhuma falar com você de lepra só no viés do pecado. A lepra tem inúmeras representações na Bíblia. A mais comum delas, pecado e pecado grave. Mas eu não quero nem falar com você da questão do, eu tenho um pecado grave e essa é minha condição de leproso, por isso eu não posso estar no meio do povo. Não quero nem falar disso. No início da pandemia, eu lembro que eu trabalho em um hospital, muita gente se contaminou e um espirro dentro da unidade, uma fungadinha, era suficiente para você não ficar mais perto de ninguém. Então a gente sabe o que é precisar romper algumas coisas. Se você viveu até aqui, não tem ninguém menor de 15, exceto as crianças. Se você chegou até aqui, você já sabe o que é ter que romper algumas barreiras, o que é ter que furar alguns bloqueios.
Até aqui nos ajudou o Senhor, nos dando força, mas a gente já sabe o que é isso. Eu quero conversar com você na lepra, mas do ponto de vista que talvez ela possa ter na nossa vida outros significados. Seja, a minha lepra é uma doença que se repete na minha família e é uma maldição, todo mundo morreu do coração, todo mundo ficou doente, uma geração após a outra ficou doente do coração e eu não consegui ser diferente disso e eu descobri que eu tenho que ir no cardiologista. Tô bem, tá, gente? É uma hipótese. Descobri que eu tenho que ir no cardiologista porque para mim não tem jeito, tá fadado a ser isso. Na minha família, ninguém conseguiu avançar, partir do ponto X, e aí eu descobri que eu também não vou, então é melhor eu desistir agora. De coisas que a gente diz que são maldições hereditárias, maldições familiares, que não tem mais jeito. Eu tenho aprendido nesses dias e tenho dado graças a Deus por isso, graças a Deus, que nem tudo que a gente nomeia como maldição é maldição. Tenho aprendido com Deus falando na minha vida. Ó, tá vendo isso aqui? Que você achou que não tinha mais jeito? Que era assim porque era assim com todo mundo? Não é. Faz dessa forma que você vai conseguir fazer diferente. Quero falar com você da lepra do ponto de vista das questões emocionais, que às vezes funcionam como uma lepra e nos afastam de pessoas. A gente é rápido para falar que as pessoas que não nos querem por perto, mas na verdade, quem dá um jeito de fugir das pessoas somos nós, das situações somos nós, porque nós não aprendemos muitas vezes com tudo que o Evangelho nos traz, né? Com tudo que Cristo fala, com todas as promessas, com todos os exemplos, com todos os testemunhos, nós algumas vezes não aprendemos ainda que nós podemos ser diferentes, pertencer, mas ser diferente. Na terapia familiar tem um termo que chama diferenciação. De tudo que tem de conceito, de estudo, esse é o que eu gosto mais. Porque fala que você pode ser diferente, mesmo pertencendo. Eu posso, vamos usar o exemplo como eu posso não ter Covid, mesmo trabalhando num hospital. As exceções sempre acontecem. Sempre, não são à toa. Eu posso não ter, eu não tive, graças a Deus. Trabalhando continuamente lá naquela unidade hospitalar. Se alguém disse que tem a isenção, se alguém disse que está, esqueci o termo, imune, por que você também, a gente usou a ilustração aí da pandemia, por que nós também não podemos estar imunes a outras coisas? Por que o sofrimento de um tem que ser o sofrimento de todos? E esse termo diferenciação diz que eu posso ser diferente ainda que todos à minha volta e na minha geração ou do meu convívio sejam iguais. Esse leproso, ele não desfez, ele não falou assim, não importa. Eu tenho certeza que ele não foi lá para se esfregar nas pessoas e pegar a lepra no povo. Mas ele não se preocupou em parecer com todos os outros leprosos. Ele podia ter pensado, eu sou leproso, como uma infinidade de leprosos fora da cidade, e o caminho do leproso é esse, longe de todos, longe da cidade, longe de oportunidades. Mas ele ouviu que tinha uma possibilidade. E a gente, quando tem uma doença, ou alguma coisa que nos coloca em condição diferenciada do outro, a nossa tendência não é ficar assim mais xoxo, é ficar mais desanimado, né? Mas eu sou aquele que eu não posso lá no meio. Ele não se dobrou diante disso. Ele se encheu da autoridade. Jesus, o Senhor quer? Se o Senhor quer, eu quero. Se o Senhor quer, eu estou disposto. Se o Senhor quer, eu estou pronto. E às vezes o que nos falta é essa ousadia toda. Não só diante da cura vinda de Deus, da cura vinda dos milagres de Jesus, mas diante das situações que se colocam na nossa vida. A gente ali, como diz o outro, de cara para o gol, que é só chutar. Não, mas não vou não. 86 dias, não dá mais tempo não. Em 86 dias, só não nasce uma criança.
Porque eu acho que de todo o resto, 86 dias você faz. Você planta e vê semente germinar. Em muito menos de 86 dias. Você aprende coisas, muitas coisas. Você faz cursos de extensão. Você muda. Você casa. Você apaixona. Um bebê com 86 dias... é um bebê que já está interagindo com muitas situações na família. Em 86 dias, nós evangelizamos, ganhamos, consolidamos, enviamos para revisão. Em 86 dias, a gente enche esse lugar. Em 86 dias, a gente muda a condição da nossa família. Em 86 dias, a gente arruma emprego. Em 86, 85 dias, nós fazemos coisa beça. Coisa beça. Mas nós precisamos, Senhor, o Senhor quer mesmo? Eu quero e estou pronto. Mas a nossa falta de diferenciação, às vezes, não, mas eu sou, quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquela que, poxa, faz aí rapidinho para mim, gente, 365 menos 85 menos 86. Eu sou aquele que não conseguiu. Se eu não conseguir nesses 200 e tantos anos, dias, eu vou conseguir 86, mas não vou mesmo. E Jesus está lá. Quanto, Fabrício? 2? E não consegui em 279 dias. Vou conseguir, dava até para nascer uma criança, vou conseguir agora em 85? Quem sou eu na fila do pão? Se o Senhor quer, a gente precisa estar pronto. Jesus pode. Ele quer estar ali, sem se importar. Podia a história ter sido diferente. Podia ter os discípulos, porque não faltava era discípulo temeroso. Afasta de Jesus, afasta, que a última coisa que Jesus precisa agora, começando o ministério, é pegar a lepra, por favor, né? Então você, por favor, toma o teu caminho e segue. Mas ele estava lá. Senhor, se tu queres, eu quero. Qual é a lepra que você traz hoje, nesse viés que eu estou falando? A gente tem sido visitado, assaltado, roubado por muitas lepras emocionais. Muitas. Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Já perguntou para Jesus nesses dias? Na verdade, esse leproso, ele nem perguntou. Ele mais chegou, eu penso assim, estou pronto, Senhor, pode fazer agora. Será que a gente hoje pode se colocar, consegue se colocar, Senhor, é agora, pode fazer o que eu estou esperando, que eu estou pronto? Aqui não fala, a gente já viu outras histórias, outros milagres, aqui não fala de que ele esperou gerar uma água, que ele esperou oportunidade, não fala, ele foi. E a grande maioria dos milagres aqui, no Novo Testamento, você que está lendo vai continuar, você vai ver, foram pessoas que foram. Não perguntou, dá um jeitinho aí de eu tocar na orla da veste de Jesus? Dá um jeitinho aí de eu chorar nos pés dele? Dá um jeitinho aí de eu ter um contato com ele? Se plantou e falou, não vou sair, ele vai fazer. Senhor, se quiseres eu estou pronto. E Jesus hoje está nos chamando para nos colocar como prontos. Prontos. Não vai, alguns milagres vão acontecer assim, Jesus tocou, estalou o dedo e o milagre aconteceu e foi isso. Não tem explicação. Em outras situações, o milagre vai ser o nosso posicionamento. Um pé após o outro, pé na água, porque a gente tende a acreditar, a pensar, não, milagre é só da parte de Deus, milagre é só o sobrenatural, então deixa eu ficar aqui esperando meu milagre. Milagre não é passividade. Milagre é atividade. Milagre é movimento. Milagre é decisão. Mas o milagre é meu ou de Jesus? É de Jesus. Mas se aquele leproso não decide agora, e a Bíblia não fala que ele foi embora do jeito que ele estava. Ele foi curado naquele momento. O que te impede emocionalmente de se colocar diante de Jesus e falar, Jesus, é agora, pode fazer, que eu estou pronto? Porque também tem a nossa parte de ter medo de milagre algumas vezes. Porque o milagre acontecendo, ele vai implicar em virar muitas vezes a sua vida de cabeça para baixo. Ou para cima.
que será que aconteceu com aquele leproso? Será que ele teve paz? Não estou falando paz de espírito, não. Quantas pessoas não devem ter visto aquele milagre acontecer? Mas esse não era o homem todo branco, já sem nariz. Como é que ele está hoje? Eu acho que ele nunca mais teve assim sossego físico na vida dele. Ele foi contando a história até morrer. E muitas vezes nós fugimos do milagre porque a gente tem medo do que vai acontecer depois. Se Jesus me curar, eu vou ter que caminhar diferente, eu vou ter que andar diferente, eu vou ter que tomar decisão, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que amar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que abrir a minha casa, eu vou ter que consertar a minha família se Jesus operar. Deus não nos chama para covardes, mas para ousados e corajosos, para se colocar assim diante de Jesus e perguntar para Ele. Nem perguntar, afirmar, com todo respeito, reverência: Jesus, estou pronto, faz o milagre hoje. Abra a tua Bíblia comigo no Salmo 127, por favor. Nós já vamos caminhar para o final. Amém? 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Em algumas versões, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Isso não quer dizer que a gente pode descansar, dormir e não fazer mais nada, porque Deus vai operar o milagre. Isso quer dizer que eu preciso colocar todas as minhas situações, tudo, diante do Senhor, para Ele poder me ajudar a fazer. Eu quero desafiar você nesses 85 dias. Eu não vou perguntar quem fez, porque a nossa tendência às vezes é adiar as tarefas. Mas eu quero desafiar você a, nesses 85 dias, a fazer uma lista de tudo que você queria ter vivido ao longo dos 365, que não viveu nos 200 e poucos dias, e que você pode viver nesses 85 dias. Mas, pastora Nádia, isso aqui não vai caber, mas não cabe mesmo, nem que eu guarde em ordem. Senhor, se tu quiseres, eu estou pronto. Para qual milagre que você está pronto? Ou para qual milagre você acha que não está pronto e que nem fica pronto em 85 dias? Deus está te perguntando hoje. Se queres, você quer? A gente quer, eu creio. Se queres, vai ser agora. Ah, mas vai ser agora aqui no culto, imediatamente? Talvez sim, talvez não. O que eu sei é que nós estamos diante de um Deus que opera milagres se a gente se posiciona. O que eu sei é isso. O que eu sei é que nós temos visto e vamos ver ainda nesses dias coisas grandes e tremendas que nós nem temos ideia de como elas começaram. O que eu sei é que Deus é fiel para completar toda a boa obra que Ele começou. E se você está aqui foi porque Ele começou uma boa obra na tua vida. O que eu sei é que não tem ninguém, né? A gente vive no natural e vive no sobrenatural. E o sobrenatural não depende da gente achar ou das situações que vão se colocar. Não tem ninguém na sua frente. Sabe a fila da Caixa Econômica para receber o auxílio emergencial? Em Cristo, essa fila não existe. Eu tenho certeza que, se não todos, metade de nós já esteve nessa fila, nesse ano. Que dá volta no quarteirão. Em Cristo, essa fila não existe. Em Cristo é chegar agora e falar: estou pronto. Eu quero que você se coloque de pé, por favor. E que você traga a sua memória, a sua mente. Não vai precisar puxar muito da memória não, que eu sei que tem coisas urgentes assim acontecendo na vida de alguns aqui e que precisa hoje. Estou pronto.
Como os militares dizem, hop, hop, estou pronto. Feche teus olhos. Traz aí a tua mente aquilo que você acha que não dá mais para acontecer. Eu sei que você tem uma lista enorme, mas aquele milagre que você acha que não dá. Não adianta eu vir nas 3 campanhas que faltam, a contar dessa para terminar o ano. Não adianta eu escrever pedidos. Não adianta eu ir fazer outras coisas, porque não dá tempo. Não dá tempo, não vai acontecer. Agora imagina você e a multidão. Quantos você já viu ser abençoado na tua frente e que você falava, agora é a minha vez, e não foi? E que não que você tenha tido inveja de quem foi abençoado, não, mas que pela tua mente passou, tinha certeza que agora seria a minha vez e não foi. E a multidão ao teu redor, uns já contando dos milagres que viveram, uns já contando que não viveram milagres naquele dia, mas que tem certeza que no próximo encontro vai acontecer. E como o leproso, você com uma urgência de ou o Senhor faz o milagre agora. Eu não estou te mandando não, Jesus, não estou te mandando, Deus, mas ou o milagre acontece hoje, ou talvez amanhã eu não esteja mais aqui. Talvez amanhã eu não tenha mais pernas, leproso que sou, não tenha mais pernas para andar junto dessa multidão. Porque para chegar lá no lugar do Sermão do Monte, precisou movimento, precisou andar, precisou esforço. E aí a multidão começa a dispersar. E talvez você pense, agora que eu estou complicado, porque vão ver a minha condição. Na multidão eu me escondia, mas agora que a multidão dispersou, alguém vai enxergar a minha condição. Agora é que eu não falo com Jesus mesmo. E aí Jesus se coloca lá na tua frente, sem querer, porque você achava que era o último que ia ser visto por Jesus na multidão, e querendo, porque para Jesus não tem coincidência, Ele sabe de tudo. E está você e Jesus. E Jesus não fala nada, só olha e espera. Espera o seu movimento de se colocar diante dele e de falar, Senhor, nem precisa repetir, Senhor, se quiseres, sou eu, fala o teu nome, sou eu, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar agora, o Senhor pode me purificar agora, o Senhor pode operar o meu milagre agora. Se o Senhor quiser, pode fazer agora que eu estou pronto. Se o Senhor quiser, pode fazer agora, porque eu não vou sair daqui, porque eu estou tão nervoso, com tanto medo de ser escorraçado de perto de você. Se tu quiseres, Senhor, pode fazer o milagre agora, porque eu estou pronto. E aí Jesus estende a mão, toca em você e fala, eu quero. Não fala eu quero e deixa para lá. Fala eu quero e seja. Eu quero e vai ser agora. Eu quero e você vai ser purificado. Eu quero e você vai ser renovado. Eu quero e você vai ser tratado. Eu quero e o seu milagre vai acontecer. A ideia de Jesus a nosso respeito, a teu respeito, é a melhor que tem. Se coloque numa condição não de entristecido, porque, oh meu Deus, eu sou leproso. Você agora foi curado, você foi tocado. E é impossível que a gente se coloque na presença de Deus e alguma coisa não aconteça. É impossível. Abre os teus olhos, a gente vai orar. Mas o desejo do meu coração é que essa palavra, assim como tem reverberado, ruminado, todos os dias eu penso nas mesmas coisas, todos os dias. Eu oro, eu leio, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu levo para Deus não as minhas petições, mas eu penso nas mesmas coisas.
E todos os dias eu tenho visto em Cristo respostas diferentes para essas coisas. Mas sempre se aproximando da possibilidade. Sempre se aproximando da concretização. Eu quero te convidar para isso. Ele pode e pode hoje. Você amanhã pode e vai acordar nos 85 com outro fôlego, com outra disposição, e vai fazer. E você vai ouvir Deus falar com você. Não importa qual seja o que você está chamando de lepra hoje. Amém? Senhor, eu quero te bendizer. Eu quero te agradecer, Deus, pela liberdade de podermos nos colocar diante de Cristo. Pela liberdade de podermos falar: Senhor, se tu queres, eu estou pronto, me cura. Se tu queres, eu estou pronto, trata o meu milagre, faz um movimento na minha casa, na minha vida. Porque nesses 85 dias, eu tenho certeza, eu quero ter a certeza de que milagres vão acontecer. Pai, move no coração dos meus irmãos, Deus, porque são meus irmãos. Eu sei que depende, Senhor, de nós nos posicionarmos, de tantas coisas, de buscarmos. Mas eu quero te pedir, Pai, nessa noite, Senhor, um vislumbre, Pai amado, um pouquinho no olhar dos meus irmãos do que tu podes fazer ainda nesse ano, Pai. E Deus, nós queremos ver os testemunhos, queremos, Senhor, ver para nos alegrarmos com os nossos irmãos de tudo que tu vais fazer nesses dias. Não importa se a história é de maldição familiar, não importa se a história é de uma dor emocional que segue gerações e acompanha as pessoas e que ninguém é livre. Não importa se é uma situação onde o médico bateu o martelo e disse que não tem jeito. Não importa. Importa que nós queremos, Senhor, e que tu queres também, nós temos certeza. Senão nós não estaríamos aqui, Senhor, ainda nesses dias. Senão já teríamos sucumbido, senão já teríamos, Senhor, não teríamos sido guardados diante de tantas dificuldades. Senhor, que na semana que vem, quando nos colocarmos aqui novamente, para aprender, Senhor, para avançar no que é viver em plenitude, já, Pai amado, tenhamos um tempo, Deus, de comunhão, de contar: irmão, a minha vida nessa uma semana foi diferente. Nessa uma semana a minha vida mudou. E que cada um aqui, Deus, tenha a oportunidade de transbordar na vida do outro. Que cada um aqui, Deus, mesmo achando que tem pouco a dar, pouco a derramar, tem a possibilidade, a oportunidade, Deus, de derramar no outro tudo aquilo que recebeu, Pai amado, e de ver a tua mão também se movimentando na vida do outro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer? Amém. Amém. Diaconisa Vanessa. Esperando resposta de Deus.